Qual é o tema da mensagem de hoje? Avivamento pessoal. Está baseado no livro do profeta Abacuque. Abacuque, ele profetizou no reino sul, no tempo do reinado de Jeoaquim, e Jeoaquim fez o que era mal perante o Senhor. E Abacuque convoca o povo para um novo tempo, um tempo de avivamento. E a pergunta que eu faço nesta noite, iniciando a nossa palavra: você está contente com a sua vida espiritual? Você está satisfeito com a sua vida espiritual? É bem direto, é bem pessoal. Não é se você está satisfeito com a igreja, mas é com a sua vida pessoal. Você e Deus. Você está satisfeito com a sua vida espiritual? E agora podemos ler juntos o versículo 2 do capítulo 3 de Abacuque. Vamos ler juntos? Ouvi, Senhor, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos. Pode ser melhor. Vamos ficar em pé, vamos ver se a gente se desperta um pouquinho mais. Eu vejo assim, algumas pessoas mais dispersas, não é? Então eu quero ajudá-los para que todos aproveitem, porque eu sei que Deus tem uma palavra para cada um de nós nesta noite. Então eu quero convidar para você, para ler, mas ler com convicção, com vontade. Vamos juntos? Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra, no meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. Senhor Deus e Pai, bendito seja o nome do Senhor. Tu és o Deus Todo-Poderoso, exaltado nas alturas, glorificado. Nós nos rendemos e reconhecemos que Tu és o soberano. Queremos também que o Espírito Santo de Deus que está aqui, haja nas nossas vidas, haja neste meio, que em nome de Jesus também repreendemos o inimigo das nossas vidas, para que não roube a nossa atenção, não tire a nossa atenção, mas pedimos sim que o Espírito Santo de Deus, esse haja, se manifeste, e que seja mesmo esta palavra vinda do teu coração para o nosso coração, e faça diferença. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, haja, manifeste-se em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Este versículo, ele diz assim: no decorrer dos anos e no decurso dos anos. Isso implica em constância. Os anos se passam. No decorrer dos anos, em todo o tempo, nós precisamos tomar cuidado para que a nossa vida não seja de altos e baixos. Às vezes, como cristãos, nós temos a nossa vida quase como uma gangorra. Ora está lá em cima, ora está lá embaixo. Tem hora que estamos animados, hora que estamos avivados, hora que estamos despertados. Outra hora a gente parece que quase que a fé vai embora. Não sentimos mais aquela paixão, aquele ardor. Mas o texto está dizendo que é no decorrer dos anos. Nós devemos cuidar para que estejamos sempre num crescente espiritual, sempre aumentando, sempre desenvolvendo, sempre experimentando coisas novas do Senhor, porque o Senhor tem sempre algo novo, algo especial para mim e para você. Avivamento quer dizer preservar, tornar mais ativo, mais vivo, mais intenso. O verbo avivar é comparado ao reacender de uma chama que muitas vezes vai se apagando.
é o retorno de algo à sua verdadeira natureza e propósito. É sempre novidade de vida. A nossa vida espiritual não pode entrar numa rotina. É preciso de sempre momentos novos, momentos gostosos, momentos especiais. E o avivamento é uma consequência da vida de Deus em nós. E para que haja um avivamento na igreja, é necessário um avivamento pessoal. Porque a igreja sou eu, a igreja é você, a igreja somos nós. Então nós precisamos, cada um pessoalmente, buscar, cultivar este avivamento. Mesmo porque isto é um tanto relativo no sentido de a igreja ser avivada. Muitas vezes nós podemos estar numa igreja que está motivada, avivada, animada, encorajada, mas se você não estiver sentindo esse ardor do Espírito Santo na sua vida, todo mundo está vibrando na presença do Senhor e você não sente nada. Por outro lado, podemos estar num lugar mais tradicional, mais fechado, mais frio, mas o meu coração, eu pessoalmente, sinto a presença de Deus. Então, nós queremos trabalhar mesmo nesse aspecto da nossa pessoa com Deus. É um avivamento pessoal. Como pode a igreja ir bem se cada crente individualmente não está? Então, na equipe pastoral, nós temos tido essa preocupação de que cada um de nós tenha a sua experiência, o seu compromisso, o seu avivamento pessoal. Avivamento é algo que acontece na vida de cada pessoa que deseja. Então eu faço uma segunda pergunta. Você é uma pessoa avivada? A primeira é: você está satisfeito com a sua vida espiritual? A segunda: você é uma pessoa avivada? A terceira pergunta: você gostaria de ser uma pessoa avivada? A quarta pergunta: o que falta para que você seja avivado? Nós temos vivido tempos de inconstância e frieza espiritual. Parece que o mundo, as coisas cooperam para que nós estejamos, não chega a perder a fé, mas há uma frieza espiritual. E nós precisamos sempre estar trabalhando, lembrando-nos, porque nós não podemos ficar nessa inércia espiritual. E o que é que apaga a chama? O que é que apaga a chama? Nós percebemos, queridos, claramente quando a vida está murchando, apagando. Cada um percebe, porque tem o Espírito Santo de Deus. Mesmo que ele esteja apagado, não esteja motivando, mas nós temos o Espírito Santo. Então ele mostra para nós. Quando parece que está apagando, está esfriando, não sente mais aquele mesmo ardor, aquela mesma paixão. Sente, mas parece que não consegue reverter essa situação. E o que é que apaga a chama do Espírito? Bom, em primeiro lugar, queridos, é o pecado. É quando a pessoa começa a envolver-se em coisas que contrariam a palavra de Deus. A vida em pecado, consequentemente, vem uma frieza espiritual. Em segundo lugar, é o desleixo para com a vida espiritual. Ou seja, não tem mais a dedicação, não tem mais o tempo, não tem mais aquela motivação, não encontra mais oportunidade para oração, para leitura bíblica, para vir à igreja, para frequentar a célula. Então vai deixando as coisas do Senhor. Há um desleixo, permita-me a palavra, há um relaxo espiritual. E sabe, às vezes a gente vê claramente. Você percebe quando as pessoas estão fazendo algo de coração, motivado
e quando estão também relaxados naquilo que estão fazendo. Em todos os aspectos. Na vida espiritual, nós corremos esse mesmo risco. A gente vem à igreja, e quando em quando até bate o olho na Bíblia, ora pelo menos na hora da refeição, mas não é aquele mesmo ardor. Está fazendo por obrigação. Há um terceiro aspecto que promove o esfriamento espiritual. É o envolvimento com atividades que o distancia das coisas do Senhor. Coisas que necessariamente não são pecado. Não é pecado. Mas se envolve com tantas coisas, com tantas atividades. Há o excesso de atividade. Hoje nós vamos assumindo tantos compromissos, tantos afazeres, tantas coisas, que vai impedindo a nossa dedicação maior a Deus, ao convívio, à intimidade com o Senhor. O trabalho é uma bênção, mas às vezes nós vamos nos envolvendo tanto com o trabalho, que não temos mais tempo para nossa intimidade com Deus. Não temos mais tempo para Deus, porque nós temos de trabalhar. Estudo. É importante que se dedique ao estudo. Mas algumas coisas acontecem, por exemplo, com respeito ao trabalho. Eu tenho visto pessoas, às vezes, que pedem oração porque estão desempregadas. Conseguem um emprego. Eu não tenho mais tempo para as coisas do Senhor. Eu estou muito cansado. Eu tenho que me dedicar muito ao trabalho. Pediu, é bênção de Deus. Aos estudos. Olha, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo para o Senhor, porque eu tenho que estudar. É interessante. No sábado, vai num passeio, vai num restaurante, vai num churrasco, vai não sei aonde. Aí no domingo eu tenho que estudar, porque eu tenho Enem, eu tenho prova. Queridos, passeio é uma bênção. É gostoso quando a gente pode tirar uns dias de passeio. Mas a gente tira o passeio justamente no dia do Senhor, nas coisas do Senhor, nos envolvemos com essas coisas que são bênção de Deus. E nós não percebemos as artimanhas de Satanás para fazer com que não tenhamos mais tempo para as coisas de Deus. E com isso nós vamos nos esfriando espiritualmente. Se a chama do Espírito apagou, entretanto, eu tenho uma boa notícia. Se você percebe que aquela chama, aquele ardor, aquele avivamento, você não tem experimentado conforme já experimentou. A boa notícia que eu tenho é que esta chama pode reacender. No Salmo de número 85, versículo 6, diz assim: porventura, não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Porventura, não tornarás a vivificar-nos. Deus pode tornar a vivificar o nosso coração, a nossa vida espiritual. É por isso que eu pensei neste primeiro culto comemorativo aos 19 anos, a gente trabalhar sobre esta questão de avivar a igreja. Se perguntassem para mim, pastor, qual é a maior necessidade da igreja? A maior necessidade não é a porta, a maior necessidade não são mais máquinas de ar-condicionado, a primeira e maior necessidade não é a venda dos nossos terrenos, a maior necessidade que nós temos é de um avivamento, para que quando nós estivermos mesmos avivados diante do Senhor,
todas as coisas virão, porque nós estaremos em intimidade com Deus, e Deus trabalhará em nós e através de nós. Por isso a minha oração nesta noite, no primeiro domingo comemorativo ao aniversário da igreja: aviva, Senhor, a tua obra, aviva a minha vida, aviva o coração dos irmãos, desperta-nos para uma intimidade com Deus. Esse é o desejo do meu coração. Esse é o desejo do seu coração? Esse é o desejo do meu coração. Esse é o desejo do seu coração? Pode ser melhor. Quais são os passos para que experimentemos um avivamento pessoal? Primeiro passo é reconhecer a frieza, a apatia espiritual. O comodismo, a zona de conforto são inimigos do avivamento. A alma satisfeita é uma alma estagnada. Tá bom assim. Tudo bem, está em paz. Tá bem no meu trabalho, tá bem na minha família. Eu vou à igreja todo domingo, eu sou até dizimista, tá bom assim. Quando nós estamos nesta zona de conforto, é perigoso. É perigoso. Por isso, nós precisamos reconhecer: eu sei que Deus tem mais para mim. Paulo, na segunda carta ao Timóteo, no capítulo 1, versículo 6, ele diz assim: admoesto que reavives o dom que há em ti. Admoesto que reavives. E a minha palavra também nesta noite é exortos, admoestos, chamo-lhes a atenção, que reavive, porque quando nós aceitamos e admitimos esta zona de conforto, isto não é bom para a nossa vida espiritual, porque a nossa vida espiritual, ou ela cresce ou ela diminui. Nós precisamos constantemente de mais e de mais. Frios espirituais estão fadados ao fracasso. Nós precisamos estabelecer alvos de crescimento espiritual. Lá em Apocalipse 3, versículo 16, diz assim: porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Não podemos ser mornos. Eu desejo para mim e desejo para cada uma das minhas ovelhas este aquecimento, este fogo do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos almejar ser melhores, mais comprometidos com Deus, mais comprometidos com a igreja do Senhor. É um equívoco esperar que o avivamento venha sobre nós como uma espécie de magia benigna. Eu fico só esperando. Não, queridos, não é assim que vem o avivamento. O avivamento vem quando eu reconheço que eu estou morno, que eu estou frio, e que eu busco e que eu peço. Segundo lugar, é ter o desejo de ser avivado. Eu desejo, eu quero ser um crente avivado, que sinta o Espírito Santo, que sinta a presença de Deus, que tenha paixão por Jesus. Terceiro lugar, é reconhecer e arrepender-se de seus pecados. Nós precisamos ter consciência das áreas em que temos dificuldade e pedir ajuda do Senhor. Se nós quisermos o avivamento, nós precisamos abandonar o pecado. Eu quero convidar os irmãos para colocarem-se em pé e ler comigo o texto de 1 João, capítulo 2, versículo 15. Vocês podem ler comigo? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. E a soberba da vida
não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua competência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Pode se assentar. Nós precisamos renunciar o que apaga a chama do avivamento e buscar fontes que geram o verdadeiro avivamento. Em quarto lugar, queridos, nós precisamos abandonar hábitos e atividades que impedem o nosso relacionamento com Deus. Ou seja, aquilo que nós mencionamos anteriormente, no sentido, tem coisas, queridos, não são pecado. Algo que a gente faz que não é pecado, mas que a gente percebe que está impedindo a gente de uma intimidade, de uma comunhão com Deus. Coisas que às vezes estão roubando o nosso tempo, roubando a nossa atenção, roubando a nossa comunhão. Não é pecado o que você está fazendo. Eu vou citar um exemplo. Nós nunca tivemos televisão no quarto. Agora, com a ida do Lucas para o México, muitas das noites nós dormimos lá no quarto do Lucas. E lá tem televisão. E aí a gente dorme, vai lá para a cama dele e ligamos a televisão. E sabe o que acontece? A gente dorme. E atrapalha a gente naquele tempo de oração. Aquele tempo eu gosto, antes de dormir, de ter aquele tempo de oração, de buscando a Deus, de orando pela família, orando pela igreja, orando pela minha vida. Mas a gente fica ali na televisão e dorme sem aquele tempo especial. Rouba. É pecado? Não é pecado. Mas são hábitos que muitas vezes a gente adquire e que pode impedir. É hábito tantos. Quer ver? Vou dar mais um exemplo. Hoje, o Brasil perdeu um grande atleta de futebol. Eu sempre gostei de jogar futebol. Sempre gostei, não tenho nada contra. Deixa eu explicar, hoje perdeu, é este atleta aqui que não joga mais. Porque quem será? Quem que morreu? Não, ninguém morreu não. Né? Então, o futebol. Mas você percebe que a gente deixa, ou algumas pessoas, deixa para o futebol justamente no tempo que era para ser dedicado ao Senhor. Não vai no sábado, não vai numa noite, ou não vai no domingo à tarde. Será que não é? Não quero acusar ninguém, mas será que não é uma estratégia de Satanás de colocar algumas atividades justamente no tempo que seria o tempo do Senhor? Pense, cada um sabe, é inteligente, e o Espírito Santo revela atividades que muitas vezes não pecaminosas, mas que têm atrapalhado a intimidade com o Senhor. E em quinto lugar, para que se tenha um avivamento, há necessidade de uma entrega e uma consagração ao Senhor. Desejar, conhecê-lo mais, buscar experiências novas com Ele, saber o que Ele tem para nós, qual o seu plano, qual a sua vontade. A gente precisa ter experiências constantes com o Senhor. Se eu perguntasse, quando foi a última vez que você chorou na presença do Senhor? Quando foi a última vez que você sentiu algo especial, um toque especial, um agir especial, uma renovação, o Senhor falando com você? Quando foi a última vez? Se dessemos agora a oportunidade para que cada um compartilhasse uma experiência que teve com o Senhor, de sentir mesmo o agir de Deus. Pastor, eu quero falar. Em 1930, eu tive uma experiência onde eu estava orando e eu caí na presença do Senhor. Agora, recente,
Qual foi o último momento que você teve uma experiência gostosa com o Senhor? De sentir a presença do Senhor, de chorar na presença do Senhor, de experimentá-lo na sua vida. Deus deseja relacionar-se conosco de uma maneira mais profunda no nosso dia a dia e tocar-nos com o poder do Espírito Santo. Essa intimidade com o Senhor vem de um tempo dedicado a Ele, através da oração, da adoração. É preciso ter tempo para a oração diária em favor da sua própria vida. Não é só orar pela sua vida financeira, pela sua saúde, mas orar pela sua vida. Senhor Deus, vem Espírito Santo, eu quero sentir a tua presença, eu desejo mais do Senhor. Vem Espírito Santo de Deus, renova a minha vida espiritual. A verdade, queridos, é que nós oramos pouco, e quando nós oramos para pedir algo, uma bênção material, pela família, pela saúde, mas o tempo de oração, vem Espírito Santo, vem Senhor sobre a minha vida, manifesta-se em mim, Senhor, haja na minha vida, eu quero sentir a presença gostosa do Senhor. Eu procuro todos os dias no meu tempo de oração, ser um tempo onde eu não estou diante da minha escrivaninha, da minha mesa de estudo, para que eu não abra a Bíblia e leia, dá um bom sermão aqui, mas o meu tempo com Deus, e eu fico pedindo, eu quero mais de Deus, eu quero sentir mais do Senhor. Sabe, queridos, nós não podemos depender de eventos para manter a nossa chama acesa. Qual é a programação? Qual é a atividade? Tudo isso é importante, mas nós precisamos cuidar da nossa intimidade pessoal com o Senhor. Quando a pessoa ora, tudo pode acontecer. 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 Você crê nisso? Quando vem o avivamento, o nosso amém não é amém. Mas é algo que sai de dentro do coração. Eu creio que quando eu oro, o Senhor manifesta-se, age. Eu me lembro quando Pedro estava preso e a igreja estava orando e algo extraordinário aconteceu. Um anjo libertou Pedro, suas algemas caíram e há muitos crentes algemados, amarrados, presos, e nós precisamos de oração para a libertação das nossas vidas. Nós estamos precisando de avivamento para que algo extraordinário aconteça na nossa vida pessoal e reflita na igreja, reflita na sociedade. Você concorda comigo? Segundo lugar, queridos, nós precisamos conhecimento da palavra de Deus. Estabilidade na vida espiritual é resultado de um conhecimento, de um envolver-se com a palavra de Deus. O Salmo 119, versículo 7 diz assim: vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Avivamento vem e nos dá fome, sede da palavra de Deus. Oração é questão de disciplina pessoal. Quando eu digo, qualquer dia eu vou na sua casa, sabe quando que eu vou? Nunca. Mas eu vou na sua casa, vamos agendar. Você vem na minha casa, vamos agendar. Quando eu digo, qualquer hora eu oro, não ora. É preciso que nós tenhamos agenda para isso. Este é o meu tempo de oração.
Este é o meu momento de oração. Nós precisamos de disciplina pessoal, reservar tempo todos os dias. Digam comigo, todos os dias. Todos os dias, para ler a palavra, para orar. Em terceiro lugar, há necessidade de um envolvimento nos ministérios da igreja, um compromisso com a casa do Senhor, com a igreja do Senhor. Crescemos espiritualmente quando exercemos os nossos dons, as nossas atividades, servindo a casa do Senhor, os irmãos. Nós crescemos espiritualmente quando há essa dedicação. Exemplo. Nós estamos tendo a cantina todos os domingos e cada domingo é uma célula que trabalha. Quando foi a nossa célula? Foi um momento tão gostoso. Nós servimos e desenvolveu a nossa comunhão, a nossa amizade. Falamos de Jesus. É um tempo que eu estou fazendo como quem faz para o Senhor. Quando nós estávamos trabalhando aqui, e uma das coisas que me chamava a atenção é ver a empolgação dos irmãos. Irmãos que têm a mão fina, nunca trabalharam na enxada, nunca trabalharam no pesado, limpando, capinando, pegando a enxada ali, ou até cuidado que vai te fazer mal, mas fazia como quem faz para o Senhor, e dá uma paixão pelas coisas do Senhor. Querido, se você quer um avivamento, não basta vir e sentar e ouvir. É preciso de um compromisso com as coisas do Senhor, com a igreja do Senhor. Nós crescemos quando estamos envolvidos também no evangelismo, quando nós amamos os perdidos. Eu estou preocupado com aquela pessoa que ainda não tem Jesus no coração. Eu preciso falar, eu preciso envolver-me. E quando nós estamos evangelizando alguém, a gente ora por aquela pessoa. E isso faz com que nós cresçamos espiritualmente. Se eu perguntasse para você, qual é o seu último filho espiritual? Quando foi a última vez que você levou alguém a Jesus? Queridos, a gente vai se acomodando com isto. A gente vai se acomodando. Mas a minha oração, desperta no Senhor. Desperta. Enche o nosso coração de paixão para com Jesus. De paixão pelos perdidos. Nós precisamos olhar aqueles que ainda não conhecem a Jesus e que estão caminhando a passos largos para o inferno, e isso doer no meu coração, e eu sentir, eu tenho responsabilidade para com meu pai, para com a minha mãe, para com o meu marido, para com os meus filhos, para com os meus amigos. Desperta, Senhor, em nós paixão pelos perdidos. Eu quero terminar mencionando alguns sinais de avivamento. O primeiro sinal é uma consciência da presença de Deus, um senso de que Deus está aqui. Primeiro sinal na vida de uma pessoa avivada é: eu sinto a presença de Deus. Eu sei que Deus está comigo. A presença de Deus na minha vida é palpável. Deus está comigo. Segundo sinal, há uma alegria vinda do Espírito. Mesmo que esteja passando por situações difíceis, mas eu sinto a alegria do Espírito Santo. A alegria do Senhor é a minha força. Há um louvor contagiante. Tem prazer em cantar o Senhor, de louvar ao Senhor. Não somente na igreja, mas se eu fosse perguntar qual é o seu, como que chama, o seu playlist, é assim que fala? Seu playlist de músicas. O que consta ali? É louvor? É adoração. Há uma fome da palavra de Deus. Sabe, queridos, a gente se frustra um pouco, porque nós preparamos a EBAC com muita dedicação.
A equipe pastoral se reúne e cada professor, hoje foi dado aula pelo presbítero Daniel, a gente sabe do tempo que ele se dedicou. É para alimentar a cada um de nós. E aliás, amanhã tem EBAC, às 19h45. Há orações fervorosas. Minha oração fervorosa, eu com Deus, não é somente na hora da refeição, obrigado Senhor por esse alimento em nome de Jesus, amém. Mas é aquele tempo que ora e sente a presença do Senhor. Há contribuição generosa. Há uma contribuição generosa. Não precisa, num coração avivado, não precisa de nenhum apelo. Porque eu sei que quem me sustenta é o Senhor, e tudo que eu tenho é do Senhor. Há também manifestação de sinais e milagres. Esta semana eu estava conversando com o pastor Armando, que é um dos meus pastores. Ele mora no Canadá, vocês o conhecem. E o filho dele tem uma célula, na casa do filho tem uma célula. E o Armando e a esposa, a Dinha, foram para esta célula. E na hora da cadeira da bênção, na hora das orações, a Dinha vinha sentindo muita dor na coluna, a tal ponto que ela estava andando arcada e cada vez mais arcada, com muita dor na coluna. Chegou no momento da cadeira da bênção, ela sentou-se ali e pediu para que orassem por ela. E enquanto o filho estava orando, ela compartilhou que sentia como que uma mão especial acariciando as costas dela. E à medida que orava, ela sentia como que pegando fogo, muito aquecido a sua coluna. E ela foi endireitando-se, ela sentou na cadeira, e aí o Armando me disse, Noidi, ela levantou dali, ereta, sem nenhuma dor mais, e está curada. O Deus que age no Canadá, age aqui. Eu creio em milagres, e às vezes a gente fica correndo atrás de tantas coisas, e esquecemos de pedir que Deus realize milagres na nossa vida, porque Deus é um Deus de milagre. Eu creio nisso, e você? Precisamos ousar em pedir milagres de Deus. Deus tem um milagre para a sua vida. Um não. Muitos, muitos, muitos. É preciso também, manifesta-se também em generosidade entre os irmãos. Nós nos preocupamos uns com os outros. O que está faltando? Onde dói? Qual é o seu problema? Eu me preocupo, eu amo vocês. Há necessidade, há manifestação também através do evangelismo. Volto a dizer, eu tenho paixão de falar de Jesus aos perdidos. Há um envolvimento social. O problema social do nosso país não é apenas das autoridades. E eu tenho orado. Esta semana mantive encontro com uma pessoa que trabalha no chamado terceiro setor, pensando como que a Shalom pode ser mais útil na nossa sociedade, no nosso bairro. Despertamento missionário, plantação de igrejas, compromissos com homens e mulheres que deixam sua zona de conforto e vão para lugares distantes para servir ao Senhor. Esses são alguns sinais de avivamento. E eu quero terminar. O avivamento acontece como resultado de uma constante e intensa bênção. Eu quero terminar perguntando, você quer ser uma pessoa avivada? Não estou perguntando se você quer uma igreja avivada. Você quer ser uma pessoa avivada? Não interessa muito como que você está aqui. Quem sabe você dizendo, pastor, eu já fui. Ótimo. Primeiro passo que nós dissemos é reconhecer uma frieza espiritual. Mas o Senhor está disposto a reacender a chama no nosso coração.
Isso é uma busca pessoal. Então eu quero convidar cada um a baixar agora a sua cabeça em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração e comece a orar. Aviva, Senhor. Aviva, Senhor, a minha vida, Senhor. Quero que você pense o que tem atrapalhado a sua vida espiritual, o que tem promovido frieza no seu coração. O que tem promovido essa frieza? É pecado? Ou são atividades que, mesmo não sendo pecado, mas têm atrapalhado, impedido? Coloque isso diante do Senhor.